Oi, olá. Seguindo no intento dos vídeos que eu comentei, tinha falado que iria falar sobre namoro, né? Enfim, namorar pra quê? Né? Hoje a gente vê aí uma variedade enorme de propósitos, né? De motivos do porquê começar a namorar. Aí falando tanto de motivos e como também de momentos, né? A gente vai bater um papo sobre isso, né? Essa questão do namoro, vamos dizer assim, está virando uma brincadeira, que é algo muito sério, né? Só que essa brincadeira está se tornando perigosa. Essa brincadeira está machucando muita gente e seguindo com esse ritmo, causando estragos muito grandes é, em pessoas e em famílias. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre namoro. É, Sempre com um olhar bíblico, né? E também com o olhar circunstancial, vamos dizer assim, de ambiente, de momento. A gente precisa traçar um paralelo e, de certa forma, um comparativo, porque senão fica muito complicado a gente ter um entendimento e uma definição, seja ela do que ou de importância sobre o namoro, né? Então é importante a gente fazer aqui algumas perguntas para que a gente possa falar sobre o assunto, né? E aí, uma pergunta: qual o objetivo do namoro? Você namora ou pretende namorar? Por quê? São perguntas importantes que pelo que eu vejo no comportamento, muitos passam batido por essas perguntas, né? Bom, antes de qualquer coisa, como eu estava dizendo, a gente precisa partir de um ponto inicial. A gente precisa entender aonde eu me baseio dessa questão de namoro, porque tudo na vida é importante, né? E isso que é importante, ele precisa ser compreendido, ele precisa ser entendido. É lógico que isso dá um certo trabalho, mas é necessário, quer você goste, quer não, quer entenda ou não, é assim que funciona, né? Por isso que a gente também tem que tomar alguns cuidados, como eu falei há pouco, sobre essa questão do momento do namoro. Eu vou começar a namorar, essa questão também é um ponto a ser considerado, importante, ser pesado aí nessa balança. Estou dizendo literalmente essa questão de idade. Não dá para encarar namoro como algo como brincadeira, coisa de criança. Inclusive, fazendo isso, você incentiva a criança a ter a percepção de um namoro como uma brincadeira. Então, e isso já gerou em muitas pessoas o entendimento errado, equivocado do namoro, porque começou desde criança, incentivado pelo meio familiar, na escola, enfim, né? E os próprios pais ainda, que bonitinho, tal. Mas querendo ou não, as pessoas sempre falam que a criança é uma esponja, né? Ela absorve tudo, né? Vocês acham que esse conceito, esse entendimento de namoro, sendo falado muito cedo quando criança, ela não está absorvendo nada? Ela absorve só algumas coisas que você acha que ela absorve? Né? Então, fica aí um alô, um alerta para os pais. Cuidado. A criança ela não tem discernimento do que é aprendizado e do que é simplesmente um algo sem sentido. Tudo ela pega um pouco, isso vai sendo inserido na sua mente, e isso vai aí formando caráter, vai formando entendimentos sobre a vida e sobre aquilo que acontece. Mas vamos lá. Bom, tudo na vida tem decisões, né? E como eu estava dizendo, a gente precisa partir de um ponto inicial. E esse ponto inicial a gente precisa observar a questão do porquê, de um ideal, né? Então, um namoro tem uma finalidade. Porque nada na vida é sem propósito, né? E tudo também tem seu efeito colateral. Então, é importante entender isso. Me faz lembrar a lei da física, né? Toda ação tem uma reação. E a gente não pode encarar o namoro como algo desproposital. Não é um passatempo, não é qualquer outra coisa. Tem uma importância, um objetivo, sim.
E de onde surgiu o namoro, né? O namoro, na verdade, é um processo. Na verdade, o namoro é um tempo, é um relacionamento que antevém, né, ao casamento. Esse é o propósito do namoro. Eu diria o propósito básico, o propósito mais transparente, verdadeiro e bíblico, né? Porque todo esse relacionamento, no caso do namoro, tem que estar visando o casamento. Aí você pode, de repente, virar para mim e perguntar: então, qual que é o objetivo do namoro? O objetivo do namoro, ele é para casar. Você está querendo dizer que o namoro, então, de uma forma direta e clara, visando o casamento, começa o namoro pensando em casar? Desculpa se isso de repente te choca, mas namoro, o objetivo do namoro é esse, né? Lembrando que o casamento, ela é a decisão social mais importante na vida de uma pessoa, por isso que o namoro é importante, por isso que o namoro é crucial. Então não comece a namorar por motivos aleatórios, porque a galera próxima a você, os seus amigos começaram a namorar e você precisa começar a namorar também, porque você quer um momento para de repente poder sair de casa com alguém. Tem isso, tem um monte de coisa, né? Você começa a namorar porque, sei lá, você não tem o que fazer, começa a namorar, né? Eu vi uma menina bonitinha, um rapaz, um menino da hora, bonito, tal. Começa a namorar. Vamos começar a namorar porque a vida de repente é muito chata, o meu ambiente familiar está muito ruim, muito conflitante. Então aí você começa, né? Aonde também alguns vão desenvolver essas questões de amizade, vão procurar outras amizades. Só fazer um parênteses aqui, nessa perspectiva equivocada, principalmente do adolescente e do jovem, que é onde ele vai para as drogas, é onde ele vai para vícios, enfim, né? Vai para o fumo e principalmente para a bebida, né? Essa curtição, né? Então a gente aí, nesse vai e vem da vida, o namoro entra aí no meio da jogada, né? Cuidado, porque o namoro é algo sério, é algo que, depois eu vou fazer um comentário aqui, a palavra de Deus nos remete para um senso, para um entendimento de importância do namoro, né? Mas, em suma, namoro objetiva casamento. É isso que o cristão deve entender. Fora disso, eu já disse no outro vídeo, tudo que se distancia do princípio estabelecido por Deus para o casamento, para a família, que ele foi quem instituiu a família, foi ele que criou o casamento. Consequentemente, o namoro é uma fase importante preparatória para o casamento. Então, o namoro é importante. Então, uma coisa está ligada à outra. Percebe o link aí? Então, se eu estou olhando para isso, eu tenho que considerar o namoro como algo muito importante, tá? Bom, vamos lá. Por isso que o casamento ele é importante e imprescindível. Foi Deus que o instituiu, Deus é o arquiteto da família. Porém, os entendimentos da vida, né, que a humanidade adotou, né, distancia desse princípio, como eu estava dizendo. E tudo que distancia desse princípio de Deus não tem outra coisa a não ser gerar problemas, tá? Quanto mais eu estou no centro, dentro dos princípios estabelecidos por Deus, para qualquer área, tá? Área financeira, área sentimental, área espiritual, área emocional, para qualquer uma dessas áreas, se eu me distancio do princípio de Deus que Deus estabeleceu para essas áreas da nossa vida, você vai ter problema. E é o que a gente vê com a sociedade, com a cultura como um todo, distante, desfocado, né? Fora da área, né, de abrangência dos princípios de Deus. Quanto mais longe tiver, me lembrei da questão da comunicação, quanto mais distante tiver, pior vai ser o sinal, pior vai ser aí a quebra de link e aí os problemas borbulham, né? Bom, e é importante também entender que essas questões trazem consequências, né? E as consequências não são boas, são problemas. Tem um outro ponto aqui que eu queria falar, a respeito do quanto é decepcionante para muitas pessoas quando elas têm um entendimento sobre essa questão, que elas foram enganadas com esse discurso do tudo pode, né? Houve aí um período, né, de muita
de uma avalanche para cima, principalmente dos adolescentes, das crianças e dos adolescentes, de conceitos de relacionamento com essa questão de namoro. Através das novelas, das minisséries, filmes, músicas, sempre induzindo uma pitadinha aqui, uma coisa não tão explícita, né? Ou seja, implícita, outras coisas já totalmente explícita, né? Eu diria que há 20 anos atrás as coisas eram meio camufladas, eles começavam de pouquinho, né? Aí hoje a gente vê algo mais escancarado, né? E infelizmente promovendo ou incentivando uma liberdade falsa, uma liberdade que não é liberdade, né? A gente precisa entender que liberdade não é poder fazer o que quiser. Liberdade é poder fazer aquilo que eu não prejudico a ninguém e também não sou prejudicado, porque liberdade remete também para uma responsabilidade. Liberdade remete para deveres. E é justamente essa liberdade falsa que infelizmente foi incentivado através desses canais, eu estou falando de interação com as pessoas, e que isso cai no gosto das pessoas, né, de ter essa sensação de liberdade, de poder fazer o que eu quero, sem contar com responsabilidade, sem contar com efeito colateral, como eu falei. Toda ação, lei da física, toda ação tem uma reação. Então, mas na verdade isso não é observado, não é falado. Então liberou geral, meu irmão, você pode fazer o que você quiser, tá tudo certo, não pega nada, né? Só que aí tem os seus desdobramentos, tem as suas consequências, né? Tem aí o que equaliza tudo isso, né? Reverbera, vamos dizer assim, e aí as pessoas se veem em um determinado momento perdidas, sem saber o que fazer, porque a conta vem, algumas consequências vêm, né? Questões sexuais, por exemplo, é o principal foco dessa liberalidade, né? E a palavra de Deus diz que nós não devemos usar da liberdade que nós temos em Cristo Jesus para dar ocasião à carne, para que nós não venhamos fazer coisas que desagradem a Deus. Há uma confusão muito grande entre liberdade e libertinagem, só que nós sempre temos que partir, como eu falei, de um ponto. Nós temos um critério, nós temos um padrão dado por Deus, e aí cabe a nós entender, compreender, querer e praticar ou não, né? Então essa liberdade de decisão Deus nos dá, né? Então nós precisamos tomar pé da coisa, precisamos ter um entendimento aí de como, de que pé que está, que ritmo que está, que consequências, que efeitos colaterais estão ocorrendo em nossas vidas. A gente precisa ter um olhar para isso também, né? Com certeza vai ter algumas questões. Essa questão das mídias, como eu falei, que elas incentivam um estilo de vida que na realidade não acontece. Mostra-se alguma coisa, um pano de fundo muito lindo, muito bonito, cheiroso, atraente, né, que nos seduz, mas na realidade, na vida real, isso não acontece dessa forma. Na verdade, acontece muito fragmentado, muito pouco. Então eu costumo dizer que essas sugestões, elas são atraentes demais, são maravilhosas, mas elas não são consistentes. Elas são enganosas, infelizmente. Ela é aquela coisa que você... mas aí acaba rapidinho. É o tal do rápido e temporário, né? Ou seja, é aquela coisa muito, como alguns gostam aí, efêmera, né? Não tem substância, não é concreto. Só que as pessoas só percebem isso na vida real. Não, o que está aí nos filmes, como eu falei, infelizmente é indução, né? Bom, não é sem motivo que a palavra de Deus está recheada de instruções. Desculpa, deu uma tosse aqui. Não é sem motivo que a palavra de Deus está recheada de instruções com esse assunto. Tem diversos episódios na palavra de Deus, pelo fato de Deus ser o arquiteto da família. Então na palavra de Deus está recheado, tanto no Antigo Testamento quanto do Novo, questões aí eu diria que familiar, pessoal, emocional, né? Espiritual principalmente, porque é o carro-chefe da nossa vida, é a área principal da nossa vida, né? Isso é uma outra coisa que nos nossos dias as pessoas dão uma certa ênfase ou importância para essa questão espiritual, mas não voltado para a palavra, voltado para uma série de princípios, conceitos, né, criados por pessoas que também não são substanciais, né? Então a gente precisa entender tudo isso, lembrar que nós somos, segundo a palavra de Deus, nós somos corpo, alma e espírito, né? Então são essas
três divisões, nós somos essas três coisas, e a questão espiritual é a mais importante. A questão alma se refere aí às emoções, e o físico, o nosso corpo mesmo, né? Enfim, isso aí é uma outra coisa, mas é importante você ter consciência disso, né? Bom, falando da palavra de Deus, me faz lembrar alguns episódios, dentre muitos, sobre essa questão da importância do casamento, da família, né? Consequentemente do namoro, né? No tempo antigo, me fez lembrar aqui de Abraão, está lá em Gênesis 24, toda a mecânica, todo o processo que Abraão fez para conseguir uma esposa para Isaac.